Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. Dessa semana estamos falando sobre um assunto que precisa ser bem avaliado, visto, e você pode ser bem participativo aqui. Somos todos irmãos, né? É a proposta de Paulo ao escrever aos Efésios no capítulo 2, na segunda metade do capítulo 2, começando no verso 11. Paulo está falando que Deus fez um só. Essa é a ideia. E Cristo é a nossa paz sempre, né? Que é o nosso subtítulo aqui. Eu vou ler o texto para a gente. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, uma das coisas que Cristo faz nas pessoas é uni-las em Deus e para Deus. A comunhão, a unidade, a unificação, o caminhar junto é algo tão poderoso e tão capacitador e tão capaz de tornar a vida muito mais simples e fácil e a nossa fé desabrochar, né? Porque Jesus ora por isso lá em João 17, né? Ele diz para que sejam um como tu és em mim. Então, essa unificação que a igreja ela pode desenvolver, ela pode ter, ela pode viver. E Paulo fala então dessas ideias que ele trata nesses versos. Primeiro, ele fala de uma nação. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Então nós, os judeus, somos uma nova nação, né? Lembra quando sai do Egito, eles inauguram uma nova nação, né, de Deus, e tinha todo um propósito. É muito gostoso. Se você não gastou um tempinho lendo, não investiu um tempinho lendo sobre esse percurso e sobre os propósitos do percurso, a gente geralmente vai mais tentando ler sobre os milagres que acontecem, né, as investidas de Deus sobre um povo ainda indolente, né, um povo desobediente, cabeça dura. E a gente vai lá vendo as histórias, né, a morte por conta das serpentes, a vara a serpente de madeira que Deus manda, e quem olhar para ela crendo é salvo, né? Sobre aquela travessia do Jordão e as guerras. Mas a gente esquece que há um propósito para aquele povo chegar no Egito. E Deus não esconde isso. Deus não, não, não rejeita ou renega o direito de explicar para aquele povo, assim como explica para nós, qual é o propósito. Por que Deus está... e basicamente, Deus está estabelecendo uma nação para ser exemplo, para ser uma nação as nações ao redor vejam um testemunho de Deus na minha vida, na sua vida. Então, neste momento, Paulo está falando que o povo judeu rejeita o Redentor. E a igreja, então, toma o lugar de Israel. É uma nova nação santa, escolhida de Deus, e agora judeu e gentil, de braço dado dentro do culto, né? Por quê? Porque havia essa separação até nos tempos judaicos, até Cristo. O pecado divide a humanidade, mas Cristo faz dela uma nova nação. Esse é o propósito do projeto, né? Segundo, Paulo fala também de uma família. Eu falo muito nisso, né? Porque
A família é família, né? A igreja é família. E família, a gente vai aprendendo a lidar, vendo as dificuldades, os problemas, as confusões que acabam surgindo no meio da família. Mas não deixa de ser família. Eu já falei que se você sai da igreja por causa de pessoas, ou por causa de não querer ser família com aqueles que você não suporta, é porque você nunca esteve lá por causa e pela causa de Cristo. E aí é fácil, né? Famílias se desarranjam, se destroem, se desmancham, porque nunca foram, né? Especialmente o casal, né? Que é aquele formador inicial. Eles nunca foram, eles nunca tiveram um propósito comum, nunca tiveram uma visão. Lá na frente eles estão andando e atropelando um ao outro e o outro a um, né? Então, Paulo afirma que essa família está no céu e também na terra, né? Uma família formada na terra e instruída e juntada no céu, né? Em Cristo somos irmãos uns dos outros. Não tem barreira social, não tem nada que nos atrapalhe, étnica, cultural, linguística, econômica. O cristão de qualquer lugar do planeta é um comigo. Amém, irmão? Somos um em Cristo. É importante a gente entender isso. E, finalmente, nos tornamos herdeiros da mesma herança. E o melhor de tudo, moraremos juntos no Senhor. Tem uma música do Lázaro que eu gosto, né? Eu não canto na igreja porque ela não é uma música lá para isso. Mas ela fala assim: ainda bem que nós vamos morar no céu. Aleluia! Ainda bem que nós vamos morar no céu, né? Em terceiro lugar, Paulo fala do santuário, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, há um processo onde Deus começou a andar com o povo, né? No deserto, especialmente esse povo que sai do Egito. Ele foi para o tabernáculo, depois ele vai para o templo. E hoje, a Bíblia diz que ele está em nós, né? O próprio Paulo fala no capítulo 1 que ele habita em nós e que nós somos herança de Deus. E o selo é o próprio Espírito Santo. Ele habita em nós, ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. Meu querido, o Espírito Santo de Deus habita em você. Assim, o santuário é edificado sobre a verdade revelada de Deus. E lembra que a revelação é o entendimento, o fundamento dos apóstolos, os valores que são fornecidos para que essa verdade impacte a sociedade, como sempre deveria ter sido desde o início. Desde o início. Jesus é a pedra angular. Os apóstolos e os profetas, a Bíblia é o alicerce, são os valores. E nós vamos edificando juntos. E vamos juntos nos tornando um edifício onde o Senhor morará eternamente. Em Jesus, o templo perdeu seu significado. Deus já não habita no templo feito por mãos de homens, mas nele, em Cristo, ele habita em todo aquele que, arrependido do seu pecado, recebe Cristo em seu coração. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Meu querido, minha querida, Deus vai trabalhando, vai fazendo de nós, de fato, uma família, vai fazendo de nós entendermos que somos todos irmãos, para que Ele, de fato, seja a nossa paz sempre. Então, o grande desafio para nós, no dia de hoje, é entender isso. E que a graça de Deus te traga essa capacidade de continuar vendo o Senhor, ou de vê-lo se você ainda não ouviu. E Ele continue fazendo morada na sua vida, no seu coração. E você saiba que o significado de tudo isso é que nós somos um nele.
Amém? Que Deus te abençoe e que sejamos mais um dia para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.